A Europa diz que fez uma barreira contra produtos da Amazônia? Veja bem, os europeus. Ontem até eu fui fazer uma, uma palestra, né, na Unopar, para os alunos de agronomia, e foi levantado esse assunto, a questão da barreira comercial europeia. E o que eu colocava aqui é uma linha até do que o ministro faz. O ministro Marco Montes disse que a barreira comercial fajuta. Fajuta por quê? Porque eles criam uma barreira em cima de algo que é legal dentro do território brasileiro. A gente não é impedido de fazer qualquer atividade na região amazônica. O território brasileiro está seguindo as leis brasileiras e o que está de acordo com a legislação está de acordo com o que diz o Brasil. E o ministro, né, diz que o principal desafio do país atual é mudar a percepção do mundo sobre o agronegócio brasileiro, o que envolveria um trabalho de capacitação dos nossos embaixadores. Eu fui um pouco além. Eu ontem comentava, a falta é a valorização dos brasileiros pelo Brasil. Né? A hora que o pessoal de lá eles estão trabalhando, eles defendem primeiro o seu país, quer seja da Europa, dos Estados Unidos, quer seja da Ásia, para depois eles pensarem nos outros, né? E o Ministério da Agricultura realmente tem sido, vamos dizer, a grande função, e algo que fez com muita propriedade a ministra Tereza Cristina, foi abrir espaços para o Brasil. E, né, para abrir espaços para o Brasil, você tem que derrubar barreiras, né? O ministro falou, né, que se os embaixadores não conhecem o nosso agro, não vão ter como dialogar com países profundamente politizados como a França. Somos nós, do Ministério, que acabamos fazendo o papel de relação exteriores, né, e disse o Monstro na segunda-feira, numa palestra no Conselho de Agronegócio da Associação Comercial de São Paulo. Né, e diz ele, né, completa, criaram uma barreira fajuta, o Parlamento Europeu levantou a bandeira dos agricultores de lá em busca de votos e isso nos prejudica. Né? Também completa que já havia um avanço nesse sentido, com o envio de adidos às embaixadas para dar suporte ao corpo diplomático. A ministra Tereza Cristina, então, quando iniciou seu trabalho no Ministério, ela fez questão de ampliar os adidos, ampliar as pessoas para fazerem as negociações internacionais, né? Que é esse o ponto que a gente precisa estar atento. Agora, eu comentava ontem, viu, Márcio, que, na realidade, essas barreiras, elas têm um limite. Qual seria o limite? O limite é a fome das pessoas. Quer dizer, enquanto o Macron, por exemplo, quer travar o produto brasileiro para ir para lá, enquanto ele tiver produto para colocar por lá, muito que bem. A hora que não tiver mais o que comer, o pessoal tem que comer o que aparecer. Né? Então, eu acho que o nosso grande desafio é a gente estar em dia, em ordem com os nossos insumos, fertilizantes, defensivos, porque a gente pode ser o fazendão do mundo, podemos alimentar mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, desde que tenha fertilizante, desde que tenha defensivos, desde que tenha logística, desde que tenha várias coisas. Então não é simplesmente a gente se isola e o negócio acontece. Né? Então a gente precisa garantir o nosso fornecimento e ampliar a nossa produção, porque o mercado tem e o mercado vai ser cada vez maior, porque a população aumenta. Enquanto tiver gente nascendo no mundo, tem gente querendo comer, o mundo, de um modo geral, ficou mais rico, né? Coloque-se, as pessoas acabam ganhando mais, a gente costuma falar que os chineses que não comiam hoje comem, que os indianos estão iniciando a comer, quer dizer, o que a gente quer dizer com isso? Que eles passam a ter mais recurso e tendo mais recurso, eles conseguem ter uma questão alimentar melhorada e aí aumenta o consumo. Olha aqui, ó, teve 2 engenheiros de Telêmaco Borba e Ponta Grossa vencem o Prêmio Profissional Destaque do CREA Paraná. Engenheiro civil Oscar Rei Neto e o engenheiro químico Ivo Neitzel vencem nas categorias Carreira Destaque e Educador Destaque, respectivamente, ambos de Telêmaco Borba. Em Ponta Grossa, o vencedor é o engenheiro civil José Felipe Zenigzak, como profissional destaque. Ou seja,
Tem gente boa por aqui também, né? Claro que Tanto tem. em Telêmaco Borba quanto em Ponta Grossa. E isso que eu comentava lá com o pessoal, que a turma eram agrônomos, né? E que eles têm um grande trabalho, um grande serviço na questão até daquele projeto de lei que ainda está na Câmara Municipal, daquelas cortinas verdes, que é de onde há uma completa desvalorização, um completo descaso com a profissão do engenheiro agrônomo, porque eles são profissionais habilitados para dar o receituário e dizer como deve ser aplicado, né? E a gente tem que estar atento a isso. E esse pessoal, né, são a diretriz. Eu perguntava para as pessoas: o que você vai fazer? Eu gostaria de trabalhar com pesquisa, eu gostaria de trabalhar com máquinas mais modernas, e tudo isso a gente já teve o nosso histórico e a gente precisa avançar, né? O que acontece, o que a gente vê nisso, né? Plantio direto é um trabalho local, né, que a gente desenvolveu, e esse trabalho conseguiu que a gente possibilitasse o cultivo de áreas aqui de solo muito raso. Houve o problema, a turma trabalhou e foi à frente, né? A gente tem pesquisadores excelentes. O centro-oeste do Brasil só existe por uma pessoa chamada Francisco Terazawa, que desenvolveu uma variedade de soja que conseguiu abrir aquele mercado. E tudo isso a gente trabalha através dos engenheiros, que fazem um excelente trabalho. Muito bem. Sempre o mundo ele evolui porque tem gente que estuda. A gente tem o estudo, a pesquisa, né, os testes, como a gente vai conseguindo fazer as coisas virarem. Então, esse é o ponto, esse é essencial, e a gente precisa trabalhar muito, muito o Paraná, os Campos Gerais, de manter a pesquisa aqui. Porque a tendência da pesquisa no agronegócio é ser direcionada para o centro-oeste e não para o sul do Brasil. Agora tem que continuar mantendo pesquisa aqui sob pena de ficar para trás. Sim, não, na realidade a gente já está ficando para trás. As variedades hoje são desenvolvidas com foco no centro-oeste. Ano passado a Embrapa desenvolveu uma soja com resistência à seca. Aonde ela mirou? Ela mirou no centro-oeste. Pode ter, claro, pode ter algum benefício para o Paraná? Pode, mas ele foi feita para um local e não para esse local, para o Paraná especificamente, né? E a gente tem aqui a Embrapa, né, uma fazenda, a Fazenda Modelo é uma fazenda muito grande, tem muito potencial de pesquisa, né? Nós temos o IAPAR, né, e temos aí as privadas, né, como Fundação ABC, mas aí o foco não é pesquisa de novas variedades, novos produtos, e sim o foco é testar novas variedades, testar novos produtos, colocar na prática do campo. Então, esses são pontos que a gente tem que estar atento, trabalhar na pesquisa. Fica aí um recado, né, para aqueles, aproveitando aí que são candidatos, enfim, a todos os cargos, que a gente precisa, o Paraná precisa avançar na pesquisa no agronegócio.